Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Online. Neste mês de outubro, nós vamos meditar na Palavra de Deus sobre missões. E na aula de hoje, o pastor Danilo Trombeta, que é pastor aqui da IPI Central, ele irá trazer um ensinamento sobre o tema Em Missões para a Glória de Deus. Deus abençoe a sua vida e tenha uma boa aula. Olá, nós queremos neste instante convidá-lo para um novo tema que se seguirá durante este mês, que é o tema de missões. E hoje a proposta é fazermos um panorama bíblico sobre este tema, uma abertura ao tema de missões. E o título da nossa aula deste encontro é Em Missão para a Glória de Deus. Quando nós pensamos nos propósitos de Deus para a nossa vida, ou quais são os planos que Ele tem para nós, e também qual o nosso papel dentro deste chamado, ou dentro da ação da igreja, ou da sua missão como um todo, nós devemos partir dessas perguntas básicas, né? E então nós podemos sintetizar isto em quais os planos de Deus para nós, com qual propósito fomos criados, o que Deus espera de nós. Estamos enfocando a missão como algo que foi dado a toda a igreja e a todo cristão, e é sobre esse enfoque que nós queremos pensar em missões, sabendo de que ela está presente na criação, ela está presente na redenção, ela está presente na nossa história e ela está presente na história da igreja. Ela se confunde com a própria história da igreja, porque seja no Antigo Testamento, quando nós olharmos aí para a criação, nós vamos ver Deus agindo, Deus formando então a natureza, todas as coisas, o homem, e aí nós vamos perceber dentro deste panorama bíblico, em Gênesis de 1 a 11, onde nós temos o relato da criação, que o que Deus fez era belo, o que Deus fez era harmonioso, era saudável, era justo, equilibrado, santo, e que era um ambiente de paz. Paz por quê? Porque na criação, antes da queda, havia a plena comunhão, tanto do meio ambiente quanto do próprio ser humano com o Criador. Mas nós vamos perceber ainda, nos primeiros capítulos de Gênesis, a queda, a entrada do pecado. E com isto, nós vamos notar ruptura, desordem, dor, desequilíbrio, injustiça. Ao invés de uma paz e comunhão com Deus, após a queda, nós temos na humanidade e também na natureza a aflição, a agonia, como já foi dito, o desequilíbrio, injustiças e tudo mais. Aí então surge uma nova fase do relacionamento de Deus com o ser humano, que nós podemos sintetizá-la a partir de Gênesis 12, no chamado de Abraão. Em Gênesis 12 em diante, nós vemos Deus formando um povo para as nações. E esse termo, nações, povos, lá desde o Antigo Testamento, e isso é expressado até Apocalipse, Deus estava olhando para todos os povos enquanto etnias da terra. Nós temos hoje estados que são politicamente organizados, mas dentro desses estados nós temos várias etnias,
vários povos e, inclusive, dentro de um mesmo estado, nós podemos ter outras culturas e outras línguas. A exemplo do nosso país com o povo indígena. E fora do Brasil nós temos N situações. E quando Deus, em Gênesis 12, chama Abraão, e nós podemos ler aqui, a partir os versos 1, 2 e 3 de Gênesis 12, o chamado de Abraão é para que todos os povos da terra fossem abençoados. Gênesis 1, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todas as etnias serão abençoadas. Quando nós olhamos para o chamado de Abraão, o que nós notamos? Que Deus começa um processo de reconciliação, de resgate da humanidade e dos propósitos que Ele tinha para nós, através da formação de um povo, o povo de Israel, que inicia-se com Abraão. E aí então, a primeira pergunta, né, que nós fizemos, Deus tem um plano para nós? Deus tem um plano para nós? Vamos tentar responder isto olhando para a Bíblia. Quando Deus inicia esse processo de chamar Abraão e dar a ele uma promessa, e dentro dessa promessa, Deus é quem inicia o diálogo, Deus é quem cria ou mostra as condições pelas quais Abraão se tornaria um grande povo e por meio dele abençoaria os demais povos. Quando nós olhamos para o chamado de Abraão, ele foi dado não na forma de um mandamento ou de uma ordenança, como que se pesasse sobre Abraão a responsabilidade exclusiva ou como se fosse feito algo pela força do próprio Abraão. Não, a forma como Deus inaugura este plano para nós é conferindo uma promessa a Abraão, e Deus aponta algumas questões interessantes. É Deus quem orienta Abraão em relação a este plano. Saia da sua terra, vá para uma outra terra distante, eu lhe mostrarei. Quando Deus começa a desenhar, então pós-queda, né, um novo plano para a reconciliação das pessoas com Ele mesmo, Deus inicia novamente uma nova jornada. Essa nova jornada, ela parte da instrução de Deus. E Deus prossegue com relação à materialização deste plano, né? Deus fala, olha, eu farei, eu o abençoarei. Eu farei, eu o abençoarei e você será uma bênção. Deus continua, abençoarei. Fala até da descendência de Abraão, porque eles se tornariam um grande povo, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Parte de Deus essa iniciativa de estabelecer um novo plano na história. Lá, o plano original, Deus certamente sabia, houve a interrupção de um projeto inaugural com a queda, mas em Abraão, Deus recomeça.
Deus recomeça a história. E em Abraão, Deus estabelece um plano, conferindo a ele uma promessa. O que Abraão tinha que fazer? Abraão tinha que crer em Deus, acreditar neste plano, seguir a direção de Deus, e então as bênçãos o acompanhariam. E ele poderia então se tornar bênçãos às nações. Nós vamos perceber que este plano levaria ao propósito. Todo plano se serve a um propósito. O propósito é a razão de existir do plano. E é claro, quando Deus estabelece que por meio de Abraão todos os povos seriam abençoados, é que Abraão, compartilhando as bênçãos, levaria esses povos a reconhecerem o Senhor. E com isto, reconhecendo o Senhor, a misericórdia, a paz que há no Senhor, a salvação, os povos poderiam então entender por que foram criados e chegar ao propósito final, que é glorificarem também a Deus. O salmista, ele traz todos esses elementos aqui no Salmo 67, e ele é muito didático, o Salmo 67, porque a gente consegue visualizar o plano de Deus, servindo ao propósito de Deus, que é fazer com que Deus fosse reconhecido por todos os povos, tribos, nações, pelas etnias, e então louvassem a Ele. Vamos dar uma olhada no Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, todas as etnias. Exultem e cantem de alegria as nações, todas as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Se nós formos didaticamente separar o Salmo 67, estes são versículos do Salmo 67, nós vamos perceber o plano de Deus vinculado à promessa dele. Nós percebemos no versículo 1, Deus tenha misericórdia, Deus nos abençoe. Ou seja, Deus nos capacite a vivermos na presença dEle e a sermos bênçãos às nações. E me chama muito a atenção no versículo 1 do Salmo 67, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O salmista, eu fico imaginando, ele pedindo que a luz de Cristo venha até eles, caia sobre eles o brilho, a presença de Deus. E aqui me lembro de Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, uma referência à criação do homem, do ser humano, do homem e da mulher. Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, versículo 27 de Gênesis capítulo 1, e no versículo 28, diz lá que Deus o abençoou.
Deus o abençoou. O salmista traz de volta a essência da criação, pede esta companhia de Deus como a imagem refletida no homem. E penso eu que este é um propósito de Deus, restaurar a imagem do ser humano. Eu, você, hoje, por meio de Jesus Cristo, nós temos a comunhão com Deus e a oportunidade de nos assemelharmos, de recuperarmos esta imagem lá da criação. A imagem de Deus, ela está aqui impressa dentro de nós, porque somos criatura, mas quando nos tornamos filhos de Deus, nós conseguimos também orar como o salmista: faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos aproxime de Ti, ó Deus, nos faça parecidos com Jesus e assim parecidos contigo. Então o salmista está invocando o plano que Deus tinha, de resgate, né, do ser humano, para que ele pudesse novamente se parecer com o Criador, ser bênção, para que depois abençoasse as nações. E aí, qual é o propósito? Ou ainda detalhando esse plano, né? Ainda não chegamos no propósito final, mas o que este plano trazia de execução? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, os caminhos que Deus tem. Jesus recupera esta imagem, né, do caminho, os discípulos, a igreja nascente, depois na época pós-Jesus. Os cristãos foram conhecidos como aqueles do caminho, aqueles que caminharam com Jesus. Em João 14:6, indagado, Jesus declara, né, faz uma autoafirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui o salmista também está falando do caminho que levava à reconciliação, à paz com Deus. No Antigo Testamento, por meio das questões culticas e os sacrifícios, e a Torá que existia, né, a palavra que existia, o culto a Deus, os sacrifícios, estes eram os caminhos que eles no Antigo Testamento pretendiam e o fizeram, demonstraram às nações. Hoje, este caminho, ele é representado por Jesus. Jesus hoje é o único caminho de acesso a Deus, da nossa reconciliação com Deus. E o salmista aponta para isto, dizendo: olha, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações, que hoje vem do nosso caminho, Jesus. E aí, se nós percebemos, ainda dentro do plano, levando o caminho, levando Deus, levando os valores do reino para as nações, o que aconteceria? O salmista está demonstrando, né? Olha, as nações, elas vão exultar, elas vão cantar de alegria quando elas experimentarem o teu governo, a tua justiça. Por quê? Por que elas vão cantar de alegria? O salmista já está afirmando, porque Deus governa os povos com justiça. Aonde existe a presença de Deus, a presença dos caminhos do Senhor, da realidade da palavra, dos valores do reino, aonde a luz de Deus entra, ela vai dissipando as trevas, ela vai combatendo as injustiças, ela vai estabelecendo um novo governo, novas relações interpessoais, sociais, com o meio ambiente, e aí os povos podem se alegrar. E ele diz, olha, guia as nações, como é rica a direção de Deus para as nossas vidas. E quando nós pensamos
na macroconcepção de missão, nós temos que pensar a presença do reino de Deus em todos os segmentos das nossas vidas e da sociedade e do meio ambiente. A igreja existe hoje para ser luz, para trazer estas realidades na sociedade, na família, na vida das pessoas. E o salmista ainda termina da seguinte forma: que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Parte da queda foi trazer também um desequilíbrio na relação com o meio ambiente, com a fauna, com a flora. E inclusive o trabalho que se fazia se tornou mais árduo. O salmista está dizendo: olha, com a presença de Deus, nós podemos recuperar este equilíbrio com a criação, nós podemos bem gerir os recursos que Deus tem nos provido. E também contando com a bênção de Deus, nós vamos ter também a produção, o sustento, a colheita. As nações precisam saber disto. Os povos, as etnias precisam saber do caminho do Senhor para que desfrutem isto. E com qual propósito? Olha só, eu extraí o versículo 3º e o 7º, né? Porque os demais falavam deste plano de Deus. E aí, o salmista, ele traz o 1º e o 2º versículo e ele faz um fechamento. Depois ele traz o 4º, o 5º, o 6º e ele faz outro fechamento. Após falar dos planos de Deus, o salmista diz o porquê. O porquê é o propósito. Por que que Deus quer nos reconciliar, nos abençoar? Porque Ele quer ser reconhecido. Ele quer restaurar esta relação nossa com Ele, o Criador. E a maneira mais íntima, mais próxima que Ele quer se relacionar conosco é por meio da adoração, é por meio do louvor, é por meio aí de uma linguagem teológica ou missiológica da glorificação. E aí nós vamos ver, né, versículo 3º, ele havia falado lá antes, né, que Deus nos abençoe e resplandeça o seu rosto sobre nós. Ele diz, olha, para que todos os povos o louvem. Louvem-te todos os povos. Depois ele fala novamente da bênção, das colheitas, da justiça, do governo. Para quê? Para cumprir um propósito. Que Deus nos abençoe. Uma síntese dos versos 4, 5, 6. E o temam todos os confins da terra. Esse temam todos os confins da terra leva à expressão de adoração que está descrita em algumas passagens lá no Apocalipse, quando fala da era vindoura, do fim dos tempos, onde pessoas de todas as tribos, de todas as nações, de todas as etnias, dentro de cada tribo, de cada povo e de cada etnia haverá um povo de Deus, uma parte de cada uma das etnias que ouviu a palavra e que ouvirão ainda, né, a palavra do Senhor, o reconhecerão e no fim o adorarão. Aí nisto nós encontramos o propósito. Deus nos criou desde o início lá de Gênesis, para vivermos em comunhão com Ele. Deus nos criou para expressarmos o seu amor. Deus nos criou para vivermos relações com base naquilo que originalmente Ele havia nos proposto, de paz, de harmonia, de beleza. E isto foi perdido. Por isto, existe a proclamação dos caminhos do Senhor, para que haja o relacionamento novamente do ser humano com o Criador, e aí por meio dessa relação
sejam estabelecidos valores, novas realidades e Deus seja glorificado. E aí nós vamos perceber, então, que estarmos em ação como igreja é um plano para cumprir um propósito. O plano é levar as pessoas ao conhecimento de Deus. O plano é levar as pessoas a andarem no caminho de Deus. Me lembro de Jesus, lá em João 10:10, quando também ele se apresenta aos seus ouvintes, dizendo: olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas e, ao contrário do ladrão que vem para matar, roubar e destruir, desde Gênesis nós temos isto, Jesus não, Deus não. E ali especificamente Jesus dizendo lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É esta mensagem que nós temos que levar a todas as etnias, a todos os povos. Aí eu fico pensando nos povos ou segmentos da sociedade, na nossa cidade. Eu fico pensando nas pessoas que moram conosco, às vezes dentro da nossa casa, ou da nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, no local do nosso lazer. São pessoas, são povos que precisam ouvir falar de Jesus, são pessoas que podem ter a oportunidade de ouvir falar do caminho que é Jesus. E nós fazemos isto para que essas pessoas tenham essa experiência única de paz com Deus, de reconciliação com Deus, de transformação de suas vidas, dos seus relacionamentos, de transformação da sociedade, para que todos nós juntos o adoremos. John Piper, o teólogo John Piper, ele escreve sobre missão da seguinte forma: as missões não representam o alvo principal da igreja. A adoração, sim, que é o propósito final. As missões existem porque não há adoração. O que ele está dizendo é que as missões existem aonde não houve ainda espaço para a adoração, aonde Deus ainda não é conhecido e adorado. Esta sim, a adoração é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. A adoração é, portanto, o combustível e a meta das missões. Que as pessoas, ao conhecerem a Deus, possam desfrutar da companhia de Deus, possam reconhecê-lo e possam expressar isto por meio da adoração. Uma das coisas que Deus usa para fazer esta verdade se apoderar de uma pessoa e de uma igreja é a surpreendente constatação de que o mesmo ocorre com Ele, com Deus. As missões não são a meta suprema de Deus, e sim a adoração. O próprio Deus, Ele está sempre esperando que este propósito se cumpra, que ao ser estabelecido um plano missionário, haja êxito, haja o reconhecimento do nome dEle, haja a reconciliação, pessoas sejam tocadas, reconciliadas com Deus, transformadas, e aí nós vamos ter uma colheita de adoração. E é isso que também deve nos mover, entendermos que este é o propósito de Deus, levarmos as pessoas a viverem o caminho do Senhor, a terem a paz com o Senhor e a reconhecerem o Senhor. Isso gera transformação social, transformação de realidades de vida, e isso vai redundar no quê? Em gratidão, em louvor, em adoração a Deus. Em algo parecido
com o que nós tínhamos lá no Jardim do Éden. E aí nós vamos prosseguir, né? Falamos de plano, falamos do objetivo principal, que é deste plano, que é o propósito de Deus para nós, que é nos reconciliar com Ele, para que Ele tenha, né, a adoração, seja glorificado. Mas nós, hoje, no século 21, nós não podemos nos esquecer de que isto é possível hoje para nós, por meio de Cristo. Isto é possível para nós, primeiro, porque Jesus um dia entendeu que precisava vencer a morte, vencer o pecado e restaurar este relacionamento de uma maneira ímpar do ser humano com Deus. O próprio Cristo, Ele se sacrificou. Se no Antigo Testamento nós tínhamos o sacrifício de animais, nós tínhamos ordenanças litúrgicas para estabelecer uma relação com Deus, ordenanças litúrgicas e rituais, né, com sacrifício de animais. Hoje, a essência da nossa relação com Deus e o único caminho é Jesus Cristo. Jesus se sacrificou, Ele se fez o cordeiro. E o bom disso, e que distingue o cristianismo de outras religiões, é que o sacrifício de Jesus, ele basta para nos reconciliar com Deus. A nossa participação nisto é compartilhar o que Jesus fez. O grande sacrifício, a grande obra já está feita, foi feita por Jesus na cruz. Não vou me alongar na paixão de Cristo, mas eu quero dizer que esta paixão, ela tem que nos mover. Plano, propósito e paixão devem nos mover, porque vem de Deus. Vem do Deus Pai, vem do Espírito Santo e vem também da obra redentora de Cristo. E aí Cristo então nos chama, Ele quer compartilhar esta paixão. Ele, em João 20, 21, depois que Ele ressuscitou, Ele se encontra com os discípulos e então Ele faz um convite igual Deus fez lá no passado a Abraão. Isto é renovado na pessoa de Jesus Cristo. Paz seja com vocês. Os discípulos estavam atordoados, igual a espécie humana depois da queda. Os discípulos estavam desiludidos. Jesus chega e fala: olha, paz, eu estou aqui. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus tinha estado com os discípulos, treinado eles, vivido com eles, mas era um momento ali pós-morte e ressurreição, de aflição ainda, deles estarem assimilando com uma certa concretude histórica a realidade da ressurreição. E Jesus diz: haja paz, eu fui enviado e agora são vocês. Jesus está dizendo para mim e para você: olha, eu vos envio. Todo cristão é enviado a compartilhar o caminho, a pessoa de Jesus. A missão é da igreja, a missão, ela é de cada cristão. Não é de um departamento, não é de uma igreja, não. Vez ou outra, a igreja e um departamento e uma escola, uma agência missionária participa da formação de alguns para uma determinada tarefa. Mas a missão, ela é de toda a igreja, são de todos os cristãos, compartilharem Jesus Cristo, compartilhar a bênção da salvação, os valores do reino. Em João 15:1,
Eu gosto muito do capítulo 15 de João, porque é aquele momento mais próximo, o momento das palavras finais de Jesus, um momento em que ele está preparando os seus discípulos para a morte e a ressurreição, partida dele, né? A volta dele para o Pai, e ele ali tem muita síntese, né? Do seu amor, do seu comissionamento aos discípulos, a partir de João 15, porque depois já começam os fatos, os últimos episódios da vida de Jesus neste Evangelho. E aí, então, olhando para alguns versículos do capítulo 15 de João, nós vamos perceber, da mesma forma como Deus chamou Abraão lá em Gênesis 12, prometeu, fez promessas, Deus chama e envia Abraão por meio de promessas. Jesus hoje nos chama, todos nós também, por meio de promessas. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Aquele quem nos sustenta é Jesus, Ele é a videira. Ele vai discorrer depois, né? No versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. E quem cuida de nós? O agricultor, o Pai. O mesmo Pai das promessas de Gênesis, dos Salmos e de tantas outras passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Deus está cuidando para que haja o cumprimento dos planos que são dele, dos propósitos que acima de tudo são dele. Olha só, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não é coincidência, né? Aqui é uma releitura de Gênesis 12. Jesus está dizendo, olha, permaneçam em mim, vocês serão abençoados e então vocês terão condições de abençoar. Desfrutem desta promessa, agora no século 21, em todas as partes do mundo, nessa cultura nova, seja no Ocidente, no Oriente, eu sou o mesmo Deus, que está presente na vida do cristão para abençoá-lo, para conduzi-lo e para, inclusive, fazer com que o cristão frutifique. Frutifique, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E frutificando, cumprindo um plano, meu Pai é glorificado, Jesus está dizendo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Dentro desse projeto de Deus, nós caminhamos com Ele, nós somos cuidados por Deus. Deus quer nos tratar com abundância de vida, para que a gente esteja sempre o adorando. Não importa em qual relação estejamos, que nós estejamos sempre o adorando, que nós estejamos sempre desfrutando das bênçãos dele, e aí para compartilharmos isto. E ele termina assim, vocês não me escolheram. Olha o reforço que Jesus dá, vem dele também. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Lembrando, do versículo anterior, quando nós damos frutos, o Pai é glorificado. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Jesus nos convida a caminharmos com Ele e a desfrutarmos de tudo que Ele tem. Nós precisamos ter uma atitude, hoje, igual Abraão teve. Abraão obedeceu, Abraão guardou as orientações do Senhor. Abraão prosseguiu, ele seguiu o caminho que Deus tinha para ele. E aí as nações conheceram o nome de Deus.
Hoje, eu e você somos desafiados aonde nós estamos, sermos esta luz, sermos este canal de bênção, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa formação, com os nossos relacionamentos, os acessos sociais que nós temos, com os bens que Deus nos deu. Deus quer multiplicar tudo isto. Deus quer superabundar tudo isso nas nossas vidas para cumprir o propósito dele, para que isso chegue às pessoas e para que o nome dele, os frutos de tudo isso cheguem às pessoas, transformem vidas, transformem realidades, e o nome dele seja glorificado. Por quê? Porque Deus quer estabelecer, ele já começou isso em Jesus, né? O reino de Deus. Na teologia nós temos uma expressão, né? O já e o ainda não. Se nós verificarmos no início dos evangelhos, nós vamos perceber que quando Jesus inicia o seu ministério profético aos 30 anos, ele inicia anunciando a chegada do reino de Deus. Por meio dele, esse reino está presente e esse reino avança, e este reino é um reino que vai transformar a vida das pessoas, não só gerando salvação, mas gerando sim uma nova condição humana, uma nova condição ecológica, uma nova condição política, econômica. Deus quer restaurar estas relações por meio do estabelecimento dos valores do reino. Então, por isso eu quero, apoiado aí no material do curso Perspectivas, trazer alguns conceitos para a nossa reflexão final aqui. Reino, tá? Na Bíblia, a palavra reino, ela é usada de modo dinâmico, entendendo muito mais como uma dignidade, uma autoridade, uma soberania exercida por um rei, do que pela sua própria propriedade, um espaço geográfico. A ideia de reino de Deus é que os valores deste reino possam governar uma determinada pessoa, família, uma sociedade, um espaço. Estabelecer o reino de Deus significa trazer os valores deste reino. Aquilo que Jesus ensinou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trazer vida para onde não há vida. Trazer luz onde há trevas. A igreja tem que ser isto, tem que ser luz, tem que ser vida, tem que ser inclusive confronto com as trevas. É para isso que Deus nos abençoa, para espantarmos as trevas, aonde nós chegamos como igreja, como cristãos. Reino de Deus, ao reinado de Deus propriamente dito, a sua autoridade, ao seu governo, a sua soberania sobre a terra e o direito de governar baseado na sua grandeza, poder e glória. Mas como que isto vai acontecer? Se eu e você estivermos ali e se eu e você caminharmos segundo os propósitos de Deus, segundo a palavra do Senhor, vivermos com integralidade a concepção de sermos cristãos, aí nós vamos estabelecer o reino de Deus. E aí nós vamos ver a vitória do reino. O reino de Deus é uma vitória progressiva sobre o domínio satânico, através dessa vitória, pessoas de todas as nações são resgatadas do poder das trevas. Esta presente era perversa já foi invadida pela era vindoura do reino de Deus. O reino de Deus já, e ainda não, mas já há sinais, fragmentos esparramados por todo o mundo da presença e do reino de Deus. E nós temos que fazer com que isso aumente, para que de todos os povos e etnias
haja essa luz de Deus, haja salvação, justiça, o governo dele em meio a todos os povos, para que de todos esses povos haja adoração, haja adoração. E aí nós vamos levando a vitória, né, do reino. Satanás já foi derrotado na cruz de Cristo, mas foi destinado a ser destruído completamente apenas na segunda vinda, na era vindoura. Vivemos na sobreposição das eras, trabalhamos entre o já da primeira vinda e o ainda não da sua segunda vinda. O tempo entre as duas vindas é fundamentalmente um tempo de conflito resultante da sobreposição das eras. E aí, Jesus também, né, deixa uma orientação ímpar, única na Bíblia, né? Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se também queremos contribuir para que todos os povos, etnias, adorem a Deus, completando então o chamado, o avanço da propagação do Evangelho, nós temos que nos dispor, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país, entre outras nações também, a estarmos ali presentes. Eu e você, nós podemos fazer isto. Nós podemos fazer isto orando pelo avanço do reino. Nós podemos fazer isto contribuindo financeiramente para o avanço do reino. Nós podemos fazer isto mobilizando, criando condições, de repente, para que pessoas possam ir. E nós também, parte de nós, igreja, corpo de Cristo, nós faremos isto saindo também do nosso local de origem e indo até estas localidades. Mateus, a missão do reino, né? Mateus 24:14, é o único versículo da Bíblia que diz, e então virá o fim. A evangelização do mundo é uma condição explícita para o seu retorno, o retorno de Cristo. Por quê? Porque só quando Deus tiver dentro de cada povo, de cada etnia, pessoas que o adorem, vai se cumprir essa narrativa escatológica de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Muitas coisas podem acontecer, que talvez estejam acontecendo, alguns primeiros sinais dos fins dos tempos, mas nós que temos alguns milhares de povos ainda não alcançados, sem que haja lá um grupo cultuando, adorando a Deus, podem ficar tranquilos. Nós temos alguns milhares, 4.000 para frente, povos de etnias que ainda não alcançaram a Deus, que não conhecem a Deus. Enquanto estes não forem alcançados, não virá o fim. Nós vamos continuar no já e o ainda não. Por isso deve haver um esforço, um empenho nosso em vivermos levando o Evangelho, este Evangelho do reino, a todas as pessoas, indistintamente, e a todas as etnias. O Evangelho do reino deve ser proclamado em toda a terra, então somente depois virá o fim. Considerando a verdade de que a vinda do Messias seja, de certa forma, dependente da igreja proclamar o Evangelho do reino a todos os povos, então temos uma maior motivação. A vitória final espera a conclusão da tarefa. Ou seja, participarmos dessa vitória final, que é levarmos a salvação às etnias, aos povos, para que Deus seja glorificado. A estratégia do reino
Jesus selecionou algumas pessoas, as formou e as capacitou como líderes num movimento que impactaria toda a terra. Hoje, Jesus continua nos chamando e contando conosco. Jesus nos chama, para reproduzirmos o caráter, dele, reproduzirmos o caráter dele, os valores do reino, aonde ele nos plantou. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós vamos anunciar Jesus pelos nossos valores. As pessoas talvez não vão aceitar uma pregação nossa, mas elas vão aceitar os nossos valores. Elas vão aceitar atitudes que denotam Jesus. E aí nós podemos ficar muito tranquilos, que as pessoas, via de regra, sabem que somos cristãos. O que elas mais esperam é ver atitudes de um cristão em nós. E aí nós testemunhamos. E é claro, sempre que tivermos oportunidade, vamos falar do amor de Jesus, que um dia mudou a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Vamos até, como oportunidade, orar pelas pessoas. Vamos ouvi-las simplesmente em outras tantas situações, demonstrando assim empatia, solidariedade, amor também, em somente ouvi-las. Jesus sabia que as pessoas precisavam ser imbuídas de sua vida para refletir e reproduzir o seu caráter. Assim, ele se concentrou em derramar a sua própria vida em seus discípulos, que fariam a mesma coisa com outros. Jesus continua derramando e Ele quer derramar da vida dele sobre nós. Ele quer que nós sejamos e que do nosso interior fluam rios de água viva. Esse é um projeto de Deus, que sejamos rios de água viva. Vamos desfrutar, vamos adorar mais a Deus, vamos permitir este fluir de Deus, para que bênçãos passem pelas nossas vidas e cheguem às pessoas. Vamos compartilhar, vamos ser canais de bênçãos, canais da palavra do Senhor, canais do amor do Senhor, canal de perdão, canal da paz. Vamos ser estes instrumentos. Jesus nos chama para reproduzir estrutura, não só reproduzirmos esta estrutura de compartilhamento, da palavra, e é isso que Jesus também ensinou, para que fôssemos a Jerusalém, a Samaria, os confins da terra, para que crescêssemos como comunidade e com isso nos fortalecendo e nos ajudando. Mas Jesus também nos chamou, à medida em que avançamos com a nossa presença, à medida que avançamos com a nossa presença, nós devemos então transformar a realidade. Ao executarmos a missão, este chamado de Deus, Jesus falou: agora eu os envio. Enfrentaremos os poderes deste mundo satânico. Isto não quer dizer que somos chamados a implantar o reino de Deus na sua plenitude, mas a produzir sinais do reino, a realidade do reinado de Deus. Eu e você, nós vamos viver até a volta de Jesus esta realidade do já e o ainda não, de uma sociedade em conflito, de uma natureza humana em conflito. E aí nisto nós somos importantes, para irmos desenvolvendo, primeiramente em nós, um relacionamento com Deus, desenvolvermos a mudança das nossas vidas, dos nossos hábitos, valores, e a partir disto, irmos testemunhando, irmos semeando estes valores, irmos transformando as realidades ao nosso redor. Com isso, nós vamos amenizar o sofrimento humano, com isso, em termos de realidades sociais, mas com isso também nós vamos levando pessoas à salvação, à glorificação de Deus. Por tudo isto, e
para isto somos a Igreja de Cristo, em missão para a glória de Deus. Toda vida dentro da igreja, tudo o que nós fazemos tem que estar voltado para este plano de Deus. Tem que estar voltado para este propósito, que é levar pessoas a conhecerem a Deus, é levar as etnias a conhecerem a Deus. É para que dentro de cada povo, de cada etnia, seja no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, seja no mundo afora, para que pessoas sejam impactadas pela graça, pelo amor, para que valores sejam transformados e tudo isso redunde em adoração. E aí Deus será glorificado entre todas as nações, não por todas as pessoas, não, mas por todas as nações, por todas as etnias. Um povo de Deus dentro de cada tribo urbana, cada tribo nativa, de cada nação organizada, de cada etnia dentro das nações organizadas, dentro de cada povo, de cada etnia. Deus quer um povo que o adore e que continue ali como uma luz, como algo a brilhar, a resplandecer a face dele. Por isso toda a igreja está em missão. Toda a igreja é chamada para ser abençoada e transbordar essas bênçãos, desde o chamado de Abraão até o chamado que Jesus nos traz. Nele nós fomos chamados para vivermos, sermos nutridos, darmos frutos e glorificarmos a Deus. Que Deus nos abençoe nesta caminhada de sermos igreja em missão para a glória de Deus. Até mais. Nós queremos agradecer ao pastor Danilo por trazer tão relevante tema sobre missões que revela a glória de Deus. Obrigado a você por estar conosco até esse momento, buscando conhecer mais da palavra de Deus através desse tema missões tão importante. E na próxima aula nós teremos a participação e a aula com o nosso pastor, o pastor Evandro Luiz Lucchini, que vai nos trazer o seguinte tema para reflexão: uma ordem ainda a ser cumprida. Bom, fique conosco através dos nossos canais, através da nossa rede social e nós nos vemos na próxima aula. Que Deus o abençoe e um grande abraço.